Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, um programa em que o jovem é a estrela. Jovem, esse é o seu espaço. Nós estamos aqui convidando você a participar do nosso programa, a vir aqui, fazer suas perguntas, mostrar suas dúvidas, até por e-mail. Participe, mande para o e-mail rosilmaroldan@gmail.com, participe do Fórum dos Jovens Pensadores, temos perfil no Facebook, fazemos também encontros presenciais para debater o assunto que você acha importante debater. Vamos refletir, vamos conversar. Será que o mundo tem jeito? O jovem sempre tem essa sede de transformação. É possível transformar? É possível sim. Não nos acomodemos. O mundo é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. O mundo, ele é como a gente quer que ele seja. É só a gente parar de reclamar e ir à luta. Nós temos feito aqui nos nossos programas e temos convidado pessoas muito interessantes e que têm demonstrado aqui como se transforma o mundo. O mundo se transforma na medida em que a gente se transforma e que a gente mostra no que a gente acredita. E hoje nós temos aqui, mais uma vez, para muita alegria minha, o Luiz, nosso amigo já há algum tempo, né, que é um ator muito respeitado, talentoso, que está encenando Dama da Noite, inclusive é finalista no prêmio de melhor ator, no Aplauso Brasil, concorrendo com nada menos que o Luiz Melo, né? Então não é pouca coisa, que a gente sabe que o Luiz Melo também é um grande ator, e ele vai falar pra gente também que o Dama da Noite vai estar aqui em Santos para a nossa felicidade em novembro, vai falar tudo isso. E hoje ele também está com o Padrinho, aquela história nossa de que quem já veio e está por aí e sabe que tem gente que quer transformar o mundo e que tem muitas histórias bacanas para contar para a gente. E ele trouxe aí um afilhado dele, que também tem um trabalho muito bacana, muito interessante, muito transformador. Então eu vou passar a palavra para o nosso amigo Luiz e ele vai então apresentar o afilhado dele. Oi, boa tarde, Rosilma. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Boa tarde a todos. Hoje nós temos aqui o Cadu Veríssimo, que é um ator, diretor teatral, arte educador, cenógrafo, figurinista conhecido aqui na Baixada Santista e que está dirigindo um trabalho muito interessante chamado Projeto Bispo. É um espetáculo que está em cartaz todos os domingos, com saída às 19 horas lá da Praça Mauá. E é bem interessante porque ele faz um itinerário pelo Centro Histórico de Santos e termina na Casa da Frontaria Azulejada. O Cadu vai explicar um pouquinho mais sobre o espetáculo e contar a história do processo de criação, enfim, como tudo aconteceu pra gente. Cadu? Bom, então, a gente estava até conversando antes que é difícil a gente começar falando do espetáculo em si, né? Porque ele faz parte de um processo de estudo, né? Esse grupo começou a se encontrar desde 13 de agosto, acho, de 2012. Isso. E nós estreamos agora em outubro, né? Isso, o primeiro domingo de outubro. A gente completou mais de um ano de estudo. Nós começamos de início querendo contar a história do bispo. Bispo do Rosário. Isso. Só que aí a ideia de contar que ele foi um interno que trabalhava com arte, né? Enfim, a história dele é enorme. Quem é o Bispo do Rosário? Quem é? Bispo foi um interno, um louco, né? Um dito louco que ele produzia brasileiro? Coisas. Sim. Carioca, e ele, na verdade, ele foi interno, sem ser louco, né? Essa é a verdade. Depois ele passou a ser... Ele foi considerado esquizofrênico e tal, né? Como muitos que foram internos foram considerados, mesmo sem ser, né? Tem muitas histórias na nossa pesquisa, a gente já bota lá. Tinha bêbados, os gays, todos que eram minoria acabaram todos enfrentando o hospício, né? As empregadas que engravidavam os patrões. Os caras que não queriam mais a esposa, mandavam pra lá. E isso foi muito comum. Até de uma época, até né? uma década de 70, isso foi muito comum. As mulheres questionadoras, né? Inclusive na família Kennedy tinha uma irmã, né, que até lobotomia sofreu, né?
E tem várias histórias horríveis, tem um né? filme com a Elizabeth Taylor muito antigo sobre esse assunto. Tem um livro muito bacana, interessantíssimo, que também foi fundamental para o processo. Que a gente utilizou bastante na história, que fala sobre a história desse hospício no nosso país, né? E de tudo que essas pessoas sofreram ali, né? E aí a gente começou a estudar a vida dele, do bispo, só que a gente começou a ir para a rua e a gente começou a perceber os nossos bispos, né? Quem são essas pessoas que estão aqui? Essas pessoas que estão aí na rua, esses seres invisíveis, né? Que a gente passa, eles estão meio que camuflados ali, né? Mas são pessoas que foram abandonadas, esquecidas, não tem lugar para ele, né? E a gente ensaiava no centro de Santos, lá na Vila do Teatro, e a gente ensaiava ali pela praça também, e convivia com eles. Então não tinha sentido só contar a história do bispo com tantas histórias. Com tantos bispos em volta. E aí aquilo começou a ficar muito forte. E aí a gente começou a produzir textos, nós somos um grupo em que todo mundo tem que fazer tudo, né? Então o ator escreve texto, o ator faz a luz, então nós nos viramos em tudo. E aí a gente começou a estudar, a conviver com aquilo, mesclando com essa história desse bispo, mas também com essa nossa realidade de hoje. E aí nasceu o espetáculo. E a gente utiliza a arquitetura de Santos, ali do centro, como parte fundamental da nossa história, né? Porque eles vivem ali. Né? E é muito engraçado perceber que no centro, de dia é cheio, né? À noite não tem ninguém, a noite é deles, o espaço é deles. Então a gente começa o espetáculo na hora dessa transição, do dia para a noite, que é a hora quando eles começam a vir, né? Qual é o horário que vocês começam? A gente começa às 7. Que na verdade a gente começa às 6. Sim, às 18. Mas com horário de verão mas com horário de verão a gente tem que passar, porque é para essa mudança de luz mesmo, né? Inclusive na nossa pesquisa um ator trouxe que é nesse momento, às 6 horas, que as pessoas mais surtam, que é nessa transição e tal. Então o que a gente apresenta ali são os nossos surtos também. Não, por exemplo, nós temos um elenco variadíssimo com N histórias, né? Então não é só a história do personagem X, tem coisa sua ali, né? Então tem o questionamento, o que é que faz, qual é o grito, você grita por quê, né? O que é que te incomoda, né? Então tem isso, tem a história dessa pessoa da rua, tem a história de alguém que já viveu em hospício, então mistura tudo. E aí é o nosso espetáculo. E a dificuldade de classificar o espetáculo é justamente por isso. Porque cada um que vai assistir, isso, assim, se a gente vai assistir um filme, um espetáculo, normalmente cada um tem a sua impressão particular. Claro. Mas esse espetáculo dá uma liberdade muito maior para o espectador de ter a sua visão particular. Porque ele é aberto, é isso? Por ele ser aberto, porque o espectador, ele não senta, por exemplo, ele não fica sentado. Ele tem que acompanhar um trajeto, ele chega na Frontaria Azulejada, ele tem uma liberdade de assistir o que ele quer, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Entendi. Então cada um tem... E o elenco tem tipo ele tem uns ganchos, mas ele não tem um texto fixo. Então ele improvisa muito. Então se aconteceu alguma coisa no dia que foi muito forte, ou então se está acontecendo alguma coisa na rua, o que está acontecendo muito é que essas pessoas, esses moradores de rua, eles estão entrando, eles começam a ver... É sensacional. É sensacional. Isso é muito louco, você vê o ator que está representando aquela pessoa interagindo com ele. A cena. Nós tivemos um caso esse final de semana, desculpa te contar, esse final de semana, que o público não sabia. Uma moradora de rua interferiu na cena, gritando, passou e o público achava que a moradora de rua era atriz e que o ator era um morador de rua. Foram falar com a gente depois. Então, assim, é legal porque eles aparecem e participam do espetáculo. Mas é isso que eu ia perguntar, se era possível, se
porque pelo que vocês estão falando, que até eu já tinha visto, o Luiz já tinha me convidado para vir, infelizmente ainda não tive oportunidade, mas ainda vou assistir, e eu já tive xeretando, que eu sou muito xereta, as fotos, né, do espetáculo, e assim, até as fotos, vocês chamam a atenção, olha a cara dos espectadores, porque é interessante, porque cada espectador tem uma cara diferente. Sim. Então você vê preocupação, tristeza, repulsa, amor. Então é muito interessante, porque cada pessoa você vê aquele impacto, né? E aí eu ia perguntar para vocês se o público pode interagir. E você até já respondeu que realmente a moradora de rua interferiu de tal forma que parecia atriz. Não, o público, o espectador comum que vai assistir, ele normalmente fica mais... Sim, porque ele é tímido, né? Ele fica mais tímido, mas o morador de rua é muito engraçado. A gente fez agora, nesse final de semana, a 3ª apresentação do espetáculo. Da hora que começa o espetáculo, parece que eles começam, sabe o clipe do Michael Jackson? Que eles começam a sair um monte de começam a aparecer sim, aparece. Eles começam a aparecer, sabe? E eles veem que tem um monte de gente parada ouvindo alguma coisa, então eles querem falar. É como o palanque lá do Serginho Groisman, do Altas Horas, que você vai lá e fala. Então eles entram na cena... Porque eles querem ser ouvidos, já que ninguém ouve, então eles aproveitam. E o discurso é muito pertinente, porque o discurso está muito... o discurso que os atores construíram, que o coletivo construiu, tem a ver com o que eles vivem ali, porque o discurso foi construído ali na rua, no espaço de ensaio, convivendo com essas pessoas. Muitas dessas pessoas viraram nossos amigos, porque nós sabemos o nome, sabemos onde dorme, o dia que não aparece a gente fica preocupado. Muito das coisas que a gente escutou deles também, a gente pegou e colocou no texto. A Chiquinha deu um workshop. Uma moradora de rua ali do centro, ela deu um workshop pro elenco, contando sobre a vida dela, sobre as condições de morar na rua, e ela sempre aparece, e é um amor de pessoa, assim... eu acho que é importante falar também que a gente fala também dos moradores de rua, mas não só deles. Sim, porque o surto, né? Ele pode acontecer em qualquer espaço. Claro. De repente eu estou aqui com você, de repente eu tenho um surto e exatamente. Né? E, inclusive, a gente nunca sabe o que não seria muito difícil. O que não seria muito difícil. Não, porque a gente vive nessa corda bamba. Hoje em dia é uma coisa que todo mundo fala. Não, é aquela velha história do padrão, né? Eu sempre comento no programa, porque isso aí acontece muito quando a gente discute com jovens lá no Fórum dos Jovens Pensadores. E a ideia deste programa é justamente mostrar para os jovens. Por que o jovem? Porque depois que a gente fica mais velho, a gente entende que as coisas não são tão dramáticas assim. E que a gente, se aceitando como os outros acabam aceitando, por mais diferentes que nós sejamos. Mas os jovens não são assim. Eles porque querem ser aceitos ontem. Porque eles têm aquela premência e as coisas não são assim, as coisas demoram até para a gente se aceitar. Então para o jovem é muito dilacerante qualquer diferença, um nome diferente, eu sofri muito isso. Eu queria tanto me chamar Maria, eu passei anos da minha vida quando eu era pequenininha, querendo me chamar Maria porque na minha escola tinha um monte de Marias e eu era a única Rosilma. Meu Deus do céu, para mim aquilo era um peso. Hoje eu acho que se a minha mãe tivesse me dado qualquer outro nome eu seria profundamente feliz, porque ela me deu um nome diferente para eu ser diferente. Exatamente. Né? E hoje eu acho que ser diferente é importante porque você acaba atraindo os diferentes e é aí que nasce realmente um mundo diferente, bacana, transformador. E a gente descobre que há espaço para todos os diferentes. É só a gente ser aberto. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas como a gente já está terminando esse bloco e nós vamos continuar com esses maravilhosos no próximo bloco, mas eu vou fazer a pergunta agora e a gente faz intervalo e vocês respondem no segundo bloco. Que são, aliás, duas perguntas. A primeira pergunta é que eu sei que é um teatro de rua que começa às 18 horas agora por conta do cambiante aí da luz, passa para as 19 e que tem uma parte que é feita dentro da frontaria. Isso, por isso não é teatro de rua, ele é um espetáculo de teatro que tem uma parte na rua. Isso, então eu quero que depois do intervalo vocês vão me explicar isso com calma e quero também que vocês me digam, depois do intervalo, a importância desse tipo de teatro para a educação do jovem.
Será que importa? Será que não importa? E como é que amarra isso? De que forma essa visão aberta que a gente deve ter das pessoas que são tão diferentes entre si, de que forma a gente pode passar isso para o jovem? Educando. Teatro educa? Ou só pai e mãe que educa? Como é que é essa história? Escola educa, teatro educa? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, porque vocês viram que aqui é muito importante esse papo. A gente volta já já. As mudanças climáticas são uma realidade que o planeta enfrenta, não há como negar. O que podemos fazer é rever nosso modo de vida e a maneira como impactamos o futuro. O Greenpeace atua para defender o meio ambiente, inspirando as pessoas para mudarem atitudes e comportamentos, pressionando governos e empresas a rever seus conceitos de produção e desenvolvimento, sempre pensando na sustentabilidade. Eu apoio o Greenpeace e sou parte da solução. Você também pode ser. Junte-se a nós. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção, não leve, não aceite, denuncie. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos mais uma vez aqui no programa Jovens Pensadores com os nossos amigos maravilhosos que vão responder a nossa pergunta de antes do primeiro bloco. Então, as perguntas que nós tínhamos feito para o Luiz e para o Cadu foram duas. Então, o que vocês têm a dizer a respeito do que nós falamos, né? Principalmente a segunda pergunta, que eu quero que vocês explorem bastante, que é a história da educação, porque a gente está fazendo aqui um programa para jovens e há muita discussão sobre quem educa hoje a criança. É a família? É a escola? É a parceria? É o teatro? É a televisão? Como é que é isso? Eu acho que o teatro e as artes em geral, eles não só têm papel educacional, o teatro e as artes não educam. O teatro e as artes salvam vidas. E eu Como assim, Luiz? Salvam vidas, eu posso dizer isso com propriedade. É assim, porque eu tive uma adolescência simples, humilde, e tinha tudo para ter escolhido um caminho que não seria um caminho muito bacana, porque tenho amigos que escolheram esse caminho. E o teatro me salvou, porque o teatro me tirou da rua, o teatro me apresentou a leitura, o teatro me apresentou o cinema de verdade, o teatro me apresentou a história, o teatro me apresentou uma série de coisas que, se eu tivesse ficado na rua, eu talvez tivesse um contato, mas talvez não tivesse mergulhado a fundo nessas questões. Então, acho que o teatro também, além da questão educacional, né, de pontuar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é bacana, o teatro tem uma questão que é transformadora. As artes, em geral, elas são transformadoras. Então, te provoca o pensamento, né? Te leva a reflexão. Exatamente. Por isso que muitas vezes, por isso que nós, artistas, aqui lutamos, né, com o governo, corremos atrás, porque assim, não adianta dar um cursinho de iniciação teatral e acabou. Não, as pessoas precisam ter uma formação artística. E o Estado tem obrigação de oferecer essa formação artística. Os artistas precisam ter condições de desenvolver seu trabalho, porque desenvolvendo o seu trabalho estão formando plateia, e formando plateia estão formando cidadãos mais conscientes, né? A arte na escola também tinha que ser melhor pensada. É fundamental, né? Porque anos da minha vida eu tive aula de artes em que a professora dava o sulfite e fala pinta, ou então você tinha que pintar o ursinho que ela passou lá no... Mimeógrafo. Né? E não, você tem que ser estimulado.
Né? A criança tem que ser estimulada. E é legal porque o Cadu, ele é proprietário da Casa 3 de Artes lá no Guarujá, tem uma escola de artes no Guarujá. De teatro e balé. E desenvolve um trabalho também lá com a Seduc no Guarujá como escola há muito tempo. Então fala com propriedade porque conhece os resultados desse trabalho, né? E tem no elenco, nós temos resultados. No elenco do Projeto Bispo, nós temos alunos que começaram há 7 anos. Agora, falando isso, me fez lembrar do meu filho, que eu vou mandar um beijo aqui pro meu filho, que mora em São Paulo, que o meu filho, quando ele estava na escola, porque eu sempre eduquei, eu tenho um filho e 2 filhas, eu sempre eduquei meus filhos de uma maneira assim, porque eu sempre achei que o ser humano não tem limites e quem se põe limite é o próprio ser humano. Então eu achei que meus filhos tinham que fazer tudo o que eles queriam fazer, justamente para escolherem o que eles tinham que ser. Então, por exemplo, eu nunca lá em casa, por exemplo, menino brinca só com carrinho, menina só com boneca, nada disso. Eles brincavam todos juntos, inclusive porque o meu filho mais velho e a segunda filha, 1 ano de diferença. Então eles brincavam ambos com carrinho e ambos com boneca e, enfim, porque eu disse, pô, mas querem que o cara seja pai, ele não pode embalar uma boneca, fica difícil, né? Porque a gente sabe que é o lúdico que ensina, né? Muito bem. E ele me falando que a arte, né, na escola, o meu filho, quando ele fazia aqueles desenhos que a professora mandava, né, desenha um cavalinho aí, né? Aí ele pegava, eu nunca vi coisa igual. Ele pegava e pintava o cavalinho, todo listradinho, cada uma de uma cor, sabe? Azul, verde, amarelo, todo listradinho. Aí chegou na escola, eu achava aquilo fantástico. Eu nunca tinha visto um cavalinho todo listradinho, todo colorido. Aí chegou na escola, mas menino, você não vê que esse cavalo é marrom? Eu falei, eu tenho histórias traumáticas em relação à escola e puxa, falta de sensibilidade. O menino estava lá longe. Fale, Cadu Santos, histórias traumáticas. Não, acho que foi eu sempre conto essa história. Agora começou. Lá vem. Que a professora deu uma joaninha. E eu pintei a joaninha de verde, eu já contei essa história. Eu pintei a joaninha de verde e amarelo. Sim. Ela rasgou. Olha. Ela foi na casa dela, então já te viu uma joaninha verde e amarela. Joaninha é vermelho e preto. Puxa. Eu fiquei assim, eu nunca mais. Aí nesse dia você decidiu, vou ser ator de teatro. Acho que é até pra provocar, né? Mas como se faz isso com uma criança, né? Claro. Então aí a gente vai também vai fazer um review. Mas aí, né, Luiz, é aquela história do adolescente. A criança, por isso que é tão grave esse tipo de comportamento com a criança, porque a criança ela não tem parâmetro, ela tem aqueles valores muito pequenos na época por causa da idade, ela não tem experiência, então tudo é muito traumático, tanto o elogio quanto a crítica, né? Então conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que muita gente não vai gostar do que a gente faz e muita gente vai gostar muito, e a gente não tem que mudar, a gente simplesmente tem que procurar a plateia certa. A plateia que aplaude, né? E não a plateia que joga ovo. Sim, achar o seu lugar. E eu acho que a escola, né? Hoje a escola melhorou muito nesse sentido, porque a escola, antigamente, ela tinha que padronizar. Era a ordem que vinha, né? E hoje a escola já não é mais assim. Pelo menos a direção da escola hoje é deixar a criança ser o mais criativa possível. Não confundir com indisciplina, não tem nada a ver. Sim. Não, porque parece que não, mas tem muita gente que acha que dar disciplina não, vai interromper a criatividade, não tem nada a ver com isso. Porque hoje em dia eu acho que o que está difícil é saber lidar com a liberdade. Exatamente. Né? As pessoas não sabem o limite também. Exatamente. Porque também precisa. Claro. Né? Em tudo que você vai fazer na arte também. Claro. Você precisa também ter, né? Liberdade virou libertinagem, né? Claro, não, porque é o seguinte, a liberdade, os meus alunos de direito sabem disso, porque eu sempre falo para eles, primeiro o direito humano fundamental é a vida, o segundo é a liberdade. Só que todos os direitos fundamentais, aliás, tem uma discussão aqui que daria um programa outro inteirinho sobre as histórias das biografias não autorizadas, né? Então, eu tenho lido bastante sobre isso e eu acho o seguinte, a parte interessada em que as biografias sejam autorizadas, que quem são? A mídia escrita, as editoras, os historiadores, eles, claro, estão vendo o lado deles, não é errado. Só que um exemplo típico de conflito de direitos, é como a história da liberdade. Sim. Então, a liberdade não é um bem absoluto, eu não posso fazer tudo o que eu quero o tempo todo, porque se eu pretendo viver em sociedade, eu tenho que... A pessoa também, aí entra em discussão que a pessoa tem o direito à privacidade, algumas...
Privacidade é a imagem. Mas como então, é que você lida também? Desculpa. Não, mas tem outra coisa. Não. Mas não é tão linear, porque, Luiz, veja bem. Desculpa, eu discordo. Tudo existe assim, dois lados. Não, mas espera aí. Eu vou fazer uma biografia. Eu não acho. Quer ser artista? Arque com as consequências. Mas se você escolheu ser artista, você arca com as consequências. Mas desculpa. Veja bem, a sua arte é pública, a sua vida não. Porque acontece o seguinte, Luiz, veja bem, vamos supor, eu sou bancária, você é ator, ele é diretor teatral. Eu sou bancária, tudo que eu faço no banco tem a ver com os meus colegas, com a empresa que é minha empregadora, beleza. Então, nesse ponto, minha vida é pública, eu não posso esconder nada, desviei dinheiro do banco, poxa, não quer que ninguém fale? Todo mundo vai saber. Agora, a minha vida privada, a vida... Por exemplo, eu tenho um trauma de infância que eu não quero que ninguém saiba, que aquilo ali me dói toda vez que alguém fala. Aí o biógrafo vai lá e fala, mas você pode pedir indenização. Se for mentira, mas se for verdade, eu não tenho arma contra ele. Existe uma coisa chamada gerenciamento de carreira. Então, assim, quando você começa uma carreira, você estabelece como vai tocar essa carreira. É óbvio que eu não tenho um trabalho que tem projeção nacional, eu não estou numa grande emissora, então, óbvio que a minha vida não tem esse interesse para a grande mídia, para um biógrafo e tal. Mas um cara desse, que se expõe, que aceita ser fotografado para o sitezinho de fofoca, que dá entrevistinha pro site de fofoca, que aceita ser fotografado na praia e comenta quando alguém acha bonito e vai no programa. Então, assim, desculpa. Né? Sobre essa questão toda da biografia, eu tenho duas considerações a fazer. Eu achei maravilhoso a internet parar, semana passada, por 10 minutos, para falar sobre o inacreditável, sobre livros. Então, assim, eu achei sensacional. E para encerrar a questão de uma vez por todas, eu deixo a pergunta aqui pro telespectador. Quem é que quer ler a biografia do Djavan? Você pôs isso no A gente não entende nem o que ele canta, que fará a vida dele. Mas aí, então, a biografia é importante. Pelo amor de Deus, né? Mas olha, a gente já está terminando o programa. É uma pena, dá para fazer uns 10 programas com vocês, maravilhosos. Eu vou terminar o programa falando, por exemplo, do caso da Xuxa, né? Que há pouco tempo ela veio à televisão, porque eu acho bonito no seguinte sentido. Ela achou que, como também posso falar, o caso da... Meu nome daquela menina que ficou com câncer, Patrícia Pilar, né? Sim. Ela ficou com câncer, ela decidiu vir a público, careca, porque ela achou que ela, dizendo que estava com câncer, que estava se tratando, alertando outras mulheres, ela estava prestando um trabalho. Então ela decidiu se expor. Você a vê em site de fofoca? No caso, por exemplo, no caso da Xuxa, ela foi abusada, isso aí é uma coisa delicada, que as pessoas não querem falar, e ela resolveu falar para ajudar as pessoas, e realmente ajudou, porque aí outras pessoas se encorajaram. Então, posicionamento, né? Exato, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, em relação à liberdade que nós estamos conversando. Não é tão linear. E a gente às vezes vê nas redes sociais, as pessoas acham e põem as coisas de uma maneira tão enfática, como se fosse muito simples decidir. E não é. Então, eu, por exemplo, eu sou advogada e eu tenho esse viés, meus alunos também sempre passo isso para eles, que se você olhar dos dois lados, você acaba chegando à conclusão que os dois têm razão. Então não é tão linear assim. Não existe verdade absoluta, exato, sem dúvida. Porque mesmo os direitos humanos fundamentais, existem os conflitos de direitos. E, por exemplo, a AGU, outro dia deu um parecer, né, que não sei se vai ser o do STF, a gente não sabe, que entende que o direito à privacidade de imagem não se sobrepõe ao de liberdade de expressão. Quer dizer, então, o que é bonito é essa discussão. Pessoal, eu prometo a vocês que eu vou trazer o Luiz e o Cadu muito mais vezes, porque vocês viram que o papo é maravilhoso. Convido vocês para estarem novamente com a gente, sábado que vem às 15 horas, com reprise, segunda-feira às 16, e depois a gente põe no YouTube para vocês assistirem quando quiserem, a hora que tiverem tempo e quantas vezes quiserem. E quem já esteve aqui, ou quem gosta do programa, divulguem, inscrevam-se no canal que a gente tem, www.youtube.com/user/Rosima Roldan, e assistam os programas Jovens Pensadores e participem. Nós estamos esperando pela sua opinião. Até lá!